Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que veio aqui para dar mais uma aula sobre a televisão brasileira. Não, dar aula é uma presunção muito grande, né? A gente vai comentar a TV. A gente vai relembrar, fazer uma grande aqui, né, um exercício de memória de como que era a TV nos anos 2015, no ano 2015, né? Exatamente no ano de 2015. Estamos aqui dando essa aula para os nossos membros do Plano Maneco que estão assistindo a essa transmissão em live. Você provavelmente está vendo essa versão editada no YouTube. Então considere virar membro para ver outras gravações, né? É isso. E você vai saber tudo que a gente tem para falar no ano do ano de 2015, quando? Logo depois da vinheta. O ano de 2015 começa com a gente tendo que contextualizar as pessoas do que estava rolando no mundo, né? Temos aquele momento que a gente fala de notícias importantes no Brasil e do mundo. Por isso, vamos para a nossa sessão Brasil e o Mundo. É bem explicativo isso. Uma das primeiras coisas que a gente tem aqui é que a Lava Jato chegou nas empreiteiras. Uma das grandes notícias de 2015. Olha só a desgraça que estava o país. A Lava Jato começou lá a ir atrás da Odebrecht, Andrade Gutierrez. O japonês da Federal, ele foi um grande personagem dessa época. Eu nem tinha visto o Marcelo. Na hora que eu olhei para ele, eu falei, olha ali, o japonês da Federal. Um grande Pois é. momento. Sim, é Gabriela traz o declínio da política. É que o querido japonês da Federal, sim, muito conhecido, conhecidíssimo como a Noite de Paris, poderosíssimo como a espada de um samurai. Realmente, tudo que podia degringolar, até Glendo Genivaldo teve no Intercept, tudo que podia ter de ruim disso daí trouxe. A outra notícia que a gente teve foi que Eduardo Cunha estava articulando o impeachment da então presidente Dilma, que tinha acabado de ser eleita, né? Daí pra frente, tudo deu muito certo. A Manu, inclusive, Manu Dias, tá presa lá até hoje. Anitta lançando Bang. Bem. Quem saía nessa época dançou muito essa canção, porque isso Sim. daí bombou, esse clipe apareceu, foi algo. Acho que era na mesma época que teve Justin Bieber Sorry também, que tinham muito esses clipes de dança, de coisas, efeitos visuais, etc. Esse daí foi. Foi uma canetada de Anitta, não podemos dizer que não, né? Pra mim, uma das grandes canções de Anitta. Aqui ela arrasou demais. O clipe belíssimo. Nossa, pra mim aqui devia ser hit internacional essa música. Muito boa. Ah, 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 ah. O Arthur Barbosa concordando. Bang clássico, meu Deus. Já fui muito abalado e dancei muito isso, né? Sim, é uma música dessa época, né? Realmente, quem saía nessa época dançou muito Anitta. Vinícius falando, e ela nunca mais fará um álbum como esse. Claro que ela não canta mais em português, ela esquece. Brincadeira, né? Brincadeira, o último dela em português. Depois dessa, a cantora Aninha morreu. Palavras fortes, Dandara, né? Palavras fortes. Eu gosto do ensaio da Anitta, mas realmente ela da carreira internacional, algumas coisas se salvam, mas não são tantas, não. Desculpem os fãs de Anira, né? Aí também, em 2015, a gente teve o meme do Senhora. Senhora. Outro meme, Larissa, que também é de 2015, é a discussão da cor O do vestido. vestido. Pra saber se esse vestido era dourado e azul ou dourado e branco, era isso? Ou azul ou dourado, né? Não era isso? Aí também, em 2015, a gente teve o lançamento do best-seller Morri Morri pra pra Viver de André viver. Surak. Que era a época que ela virou crente, né? Era a época que ela tava virando crente, pra depois ela desvirar crente e virar e fazer o OnlyFans. Ela teve muitas fases. André Surak é difícil a gente entender as eras de André Surak. Aí aqui nós temos programas de televisão de 2015. Lembrando que vamos falar apenas das estreias. Mas estava passando tal programa. Não Não, senão a vamos gente fica comentar. aqui até amanhã, né? A gente não quer isso. Tem que ter um foco. E aqui vai ter série, minissérie, programa de várias emissoras. Como, por exemplo, Larissa, em 2015 veio o projeto Luz Câmera 50 anos, você lembra? Não. Um beijo pra Globo. Parabéns a todos que fizeram isso. O que foi isso? Quando a Globo fez 50 anos, ela criou o projeto Luz Câmera 50 anos, que ela transformava minisséries, programas, etc., em telefilmes. Então aí era uma forma de ela reprisar coisas antigas com um ar de novo. Aí ela reprisava tanto, sei lá, O Canto da Sereia, que era super recente,
quanto o Pagador de Promessas, que era super antigo. Ninguém lembra, beijo. É isso. Nossa, gente, eu achei fantástico isso, porque eu pude assistir muita coisa da televisão que na época não tinha Globoplay, não tinha nada. Por exemplo, eu vi o Pagador de Promessas dessa forma. Nossa, eu não tenho a mais vaga memória disso ter acontecido. Filomena, inclusive, trouxe a denúncia. Esse projeto foi responsável pelas minisséries não estarem no Globoplay como minisséries, e sim como filme. Então, se você for procurar, você vai ver isso. A presença de Anitta, acho que agora entrou. Mas antes eu ia procurar, até pensei uma época em fazer uma maratona nas redes sociais do canal, porque eu tava com muita vontade de ver a presença de Anitta, que eu não assisti na época. E aí eu vi lá um filme, eu falei, mas desde quando que teve filme de presença de Anitta, gente? Que aqui, ó, Lucas falando, assistiu o Pagador de Promessas e amei muito. O Marcelo falando, viu o Pagador de Promessas, é ótimo. O Pagador de Promessas é excelente. Você tá sendo parcial, ó. Criado por IA, Fábio criou por IA, só passou na TV do Fábio. Aqui, ó, só o Fábio viu e é isso. Então, assim, é metade. Em 2015, a gente teve Felizes para Sempre. Sempre. Que foi muito famoso por causa da bunda da Paola Oliveira. Foi a grande projeção que ela teve, né? Eu amo que as pessoas amam botar uma grande... Enfim, uma coisa ali dramática e tal, no papel da Dani Bond, não sei o quê, sendo que você vai perguntar pra qualquer pessoa o que era Dani Bond, que profundidade que tinha Dani Bond, ninguém lembra. Pra mim, Dani Bond é a cantora do Tcheca com Tcheca, Balança essa perereca. Que Leninha mandou fotos sensuais pra você, Iva. Eu, sinceramente, não faço ideia. Se alguém falar, Fábio, te dou R$1 milhão, se você falar sinopse de Felizes para Sempre, eu não sou capaz de responder. Eu também não sei. Eu lembro que a gente já estava escrevendo no Coisa de Novela quando isso passou, eu cheguei a assistir, mas eu não vou lembrar nada. Aí o que a gente teve em 2015 também? A estreia de Chapa Quente. Nossa, que porcaria. Horrível esse. Era tipo, depois com o fim da Grande Família, a Globo tentou arranjar uma nova série de humor para ocupar o espaço das quintas-feiras. E aí... Circulando, gente. Nossa, só piora. Fábio, corta isso da lista. Olha quem também tava aqui, Larissa. A série Os Experientes da Globo. Nossa, eu lembro que isso existiu, mas eu não tenho a mínima memória disso, assim. A Globo queria valorizar o elenco mais velho, então aí criou uma série em que cada episódio era uma história diferente, protagonizado por um desses senhores. Aí, né? Então, é verdade. É real. Teve uns que eram legais, eu lembro de ter gostado desse do Otton Bastos ali, alguma coisa. Se eu não me engano, o primeiro, não me lembro com quem que era a atriz, mas era um assalto de banco. Que episódio do tributo é esse? Sim, aí hoje em dia a Globo, pra homenagear, ela fez a série Tributo, né? Mas antigamente ela botou todo mundo pra trabalhar em Os Experientes. O último trabalho da TV da Beatriz Segal, olha, é verdade. A gente também teve a estreia do É de Casa. Que delícia, Patrícia, que delícia, Cissa, Ana Furtado ainda na Globo, antes de ter feito sua carreira no SBT. Todo mundo foi eliminado desse programa. Primeiro, a Globo queria um programa nos sábados, né, pra juntar lá, pra ter uma coisa tipo Mais Você, o Encontro, só que aos sábados, e aí ela pegou todos os apresentadores que estavam sem fazer nada e jogou tudo no mesmo programa, né? E aí a gente tinha essa cambada aí que um não conversava muito com o outro, né? Não tinha muito da química. Não lembrava do Sapatênis, esse propôs tinha, gente. Ele se livrou rápido, né? Porque aí ele foi pro The Voice e depois pro BBB. Nossa, e tinha o Zeca Camargo, né? Que também não durou nada ali, o André Marques. O André Marques ainda durou mais. O André Marques durou um tempo. A Ana Furtado também durou um tempo. A Cissa também acabou sendo demitida, né? Hoje em dia tá lá apresentando Sem Censura. A Cissa melhorou. Cissa evoluiu até. E quem sobrevive, quem vence, tipo, saíram um reality pra ver quem que ia ganhar um programa na Globo. Quem ganhou? Patrícia Poeta. Patrícia Poeta. O encontro ainda com Patrícia Poeta. Um programa que leva o seu nome. Vinícius observou um negócio. O Zé Camargo segurando o braço da Cissa Guimarães. Pra ela não bater nele. Foi pra isso. Ele segurou aqui, ó. Aqui ela é expansiva, né? Assim. O É de Casa tá há 10 anos no ar, gente. 10 anos. Será que já tinha... 10 anos. Eu tenho a impressão que toda vez que eu ligo tá passando O Homem das Plantas. Eu muito raramente ligo. Eu ligo todo sábado de manhã, né? Então, no horário do É de Casa. Aí também, em 2015, a gente teve a estreia do Sensacional. Com a Dani Albuquerque. Grande mulher. É o programa em que ela,
que é a primeira dama da Rede TV, né? Ela conseguiu o seu próprio programa, um programa sensacional, em que ela sempre começa com apresentações musicais e tem entrevistas e tudo mais. Nossa, uau! Muita Nossa, gente, uau! muita gente falando, nossa, uau! 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 É isso, sensacional, né? Provando que a meritocracia te leva longe, né? Ser casada com o dono da emissora, às vezes te leva a lugares inimagináveis. A gente também, em 2015, a gente teve a estreia do programa Xuxa Meneghel, na Record. Então tá. Sim, que ela foi a grande promessa, né? Ela saiu da Globo, foi pra Record, apresentou o programa tipo da Ellen DeGeneres. Ela cortou o cabelo tipo da Ellen DeGeneres. Todo o cenário parecia o da Ellen DeGeneres, só faltava o orçamento do programa da Ellen DeGeneres. As pessoas A falarem de Xuxa sexo. fazendo a Anitta ficar em saia justa. A gente reagiu a isso, né? Em algum vídeo nosso de membros. É mesmo? É? Nossa. Sim. Aí a gente também teve a estreia do Tomara que Caia. Nossa, esse foi o Divertix do ano, né? Esse daí, troféu Divertix do ano. Um programa que ninguém se lembra, mas que eram, tipo, 2 grupos fazendo sketches, assim, terríveis. Enfim, era um programa de desumor. E aí e as caiu, pessoas votavam. tomara que caia, e caiu. E as pessoas votavam no telefone pra ver que time ia ganhar ponto, essas coisas. E era um formato criado pela Globo, mostrando que às vezes é bom você não criar formato. Foi né? o Boninho, não foi? Não era Foi do Boninho esse? Era do Boninho. Só sucesso. E o pessoal achando que outra emissora vai ser sortuda contratando ele, né? Vamos... Aqui, tinha muita gente à toa na Globo, né? Chamava José Bonifácio Júnior. Ele que tava bem à toinha. Falei mal do programa e o Marcelo Serrado respondeu pedindo pra ter calma, tomara que caia. Não. Isso que dá, a gente fica falando mal de gente no Twitter, nas coisas, e depois eles vêm responder, a gente vai com a cara lá no chão, né? Aí eu sou a favor de pessoas assim que estão com um programa não terem conta no Twitter. Some, desaparece, não vai lá opinar. 2015 foi quando teve o vídeo show ao vivo com Monique Iose e Otaviano Costa. Que saudade. Esse era legal, esse eu gostava. Nossa, esse eu parava pra assistir mesmo, porque toda vez que colocava lá era uma loucura. Gostava, era divertido. E aí também, em 2015, a gente teve a estreia da nova escolinha do professor Raimundo no Viva, que hoje em dia o negócio é reprisado até hoje, né? E foi interessante esse projeto, o que eu posso dizer. Eu acho que tem bons personagens e personagens horríveis. Não tão legais assim, né? A Dani Calabresa de Cá de Funda tava dando o nome dela, perfeita. O Matheus Solano é bonitinho também, gosto muito. Tem alguns nomes bem bons aí. O Matheus Solano sempre arrasa em personagens com forte teor homossexual, né? O Félix, o Zé Bonitinho, sabe? Essas pessoas. Eu gostava muito do Evandro Mesquita como seu Armando Volta. Eu gostava do Lucimaro Filho fazendo um papel que era do pai dele. O Origineta estava bem como Rolando Lero. A única vez que o Rodrigo Santana foi engraçado. Eu tenho que admitir que ele fazia muito bem o Seu Batista. Eu não gostava do Seu Batista dele. Eu amava. Desculpem, amava. Eu achava muito engraçado. Eu e minha mãe, a gente ria muito. Eu acho que ele tinha a mesma cara de besta do outro. E o Nick que comentou, dessa escolinha, meu avô ligava todo dia e estragava meu fim de semana. Na verdade, tinha pouca gente ruim agora pensando. Senhora Fernanda Souza estava muito bem fazendo a Tati também. Eu gostava legal. Também da Maria Clara Gueiros. Esqueci não gostava desse rapaz aí, Márcio Smelling, fazendo o seu boneco. Eu tinha pavor dele. Mas eu já não gostava do seu boneco antigamente. Então, eu também não muito, mas eu ficava mais chato com ele. E em 2015 a gente também teve a estreia do novo Zorra. Falando de humor. Nossa, foi um flop, hein? Pois é, Ai, né? Gatas. Esse ano aí foi o começo do fim do humor da Globo, né? Sabe o que é pior? Na época todo mundo falou, nossa, é muito bom o novo Zorra. Só que eu sentia que ninguém assistia. Eu achava horrível, eu achava muito sem graça. Eu tinha uma ou outra sketch que era engraçada, mas no resto você ficava lá soltando no máximo um arzinho pelo nariz. Eu achava que faltava uma coisa mais constante. Tipo, eu gosto de humor de bordão, de você ter um quadro que se repete toda semana. Isso aí, nossa, eu concordo com o Nick, eu não gostava muito, não. Às vezes eles faziam alguma coisa política mais pontual, parecida na semana, mas beleza, mas o resto era tudo quadro frio, que eles provavelmente gravaram 3 anos atrás e ficaram reprisando, e a gente não sabe porque a gente não acompanhava esse programa.
Ó, o Thiago Farias aqui até falou, Novo Zorro foi de horrível pra péssimo. O Porta dos Fundos da Globo. Ai, sim, não. É que tava na época, né, do Porta dos Fundos, então... Tava. Eu Tá No Ar era muito bom também, mas o Novo Zorro não dá. O próximo quadro, que são os reality shows. Ah, que delícia! Tudo! Agora a gente vai ver os programas, quer dizer, os realities, participantes, comentar o que a gente lembra. Por exemplo, o BBB 15. É do César? É o do César, que vencido pelo César Lima, né? Putz, tinha só as piores pessoas que você já teve a oportunidade de conviver. Só porque tem a Drilis aí. César Lima. Eu gostava da professora de artes, não lembro, acho que era. Ai, olha, olhando em retrospecto, hoje em dia eu não gostava de ninguém. Até quem era legal era chato nesse BBB aí. Até essa professora era chata, se a gente for pensar muito, muito friamente. A gente não ia conseguir conviver com ela todo dia. E essa temporada foi meio que uma renovada no BBB, porque a temporada 14 não tinha ido tão bem assim, e aí eles decidiram, se eu não me engano, nessa temporada o Dourado teve mais mão, tipo... E aí eles decidiram que ia ser realmente confinamento, ia parar com esse negócio de sair para ir no carnaval, sair para participar de festa, de não sei o quê, e todo mundo ia ficar confinado, e não ia ter mais visita de famosos. O Glauber aqui comentou, foi o primeiro BBB do Dourado como diretor, ele renovou o perfil dos participantes, que foi bom, mas é meio apático. Todo mundo fala muito da Angélica, mas também foi um negócio assim, tipo, sei lá, não sei se teria dado tão certo, enfim. Aí a Angélica injustiçada, César pior vencedor, Podre, briguei muito no Facebook na época. Marisa, maravilhosa também. Eu gostava dela. Oh meu Deus. O Kiko comentando. Peraí, eles saíam antes pra ir pro carnaval? Sim. É uma pessoa era escolhida. Por votação ou por vencer prova, essas coisas. A pessoa ia desfilar no carnaval ou ia assistir num camarote. E aí tinha contato com pessoas que saíam contando. Você tá arrasando no programa. Sabe, não faz o menor sentido isso. Aí também, em 2015, a gente teve A Fazenda 8. Mas essa é a temporada da Mara, que a Mara tava participando. Nossa, eu só lembro até o impeachment da Mara, depois acho que eu larguei. A questão da Mara é muito maravilhosa, porque, sei lá, a Mara é uma pessoa terrível, né? A gente vai falar mais da Mara num vídeo que a gente gravou pros membros. A gente gravou presencialmente esse vídeo. Mas a Mara teve momentos muito icônicos, porque as pessoas odiavam ela e tentaram fazer um impeachment para ela ser eliminada do programa. E todo mundo foi pro sino e tocou o sino junto, para pedir pra produção tirar ela, né? As pessoas lembrando do injusto. Quem ganhou foi o Douglas Sampaio. Tipo, quem é Douglas Sampaio? Aí também, em 2015, agora se prepara, gente. Se vocês não jantaram ainda, vocês vão ficar com um pouco de fome, porque tem muito reality show culinário. Porque teve o Masterchef Brasil 2. Eu amava, que era o da Jang. Eu amava essa chata dessa Isabel, que eu não suportava. E tinha... eu até lembro o nome deles. E tinha a Jang, que eu amava. Sim, nossa, eu lembro de todas as pessoas. O Lucas que brigou depois com a Paola, o Fernando, que eu não gostava dele, a Isabel que ganhou, o Raul, que até hoje tá trabalhando no Masterchef. Né? Uhum. Essa foi a temporada que projetou o reality. A primeira fez muito sucesso, mas a segunda... foi tudo, tá vendo? A tristeza quando a Jiang derruba aquele frango e é eliminada. Sim, aqui tu não vai se foi o melhor reality desse ano, o Jiang Poo, a maior de todos. Essa temporada que estragou o Masterchef, sim. O programa terminava quase 1h, sim. E a gente fazia resumo dessa temporada no nosso blog, e era um inferno, a gente tinha que ficar acordado até muito tarde, eu odiava também. Aí, além do Masterchef, a gente teve o Bake Off Brasil temporada 1. Eu assistia. Temporada do quê? T5? Não sei. Eu amei também, quando estreou, eu assisti umas 4, 5 temporadas, depois eu enjoei. Era muito bom. Aí é o trio finalista, ganhou a terceira aí. Aí eu lembro do Ailton. Sarita, Samira. Isso. Aí além do Bake Off Brasil 1, a gente teve o Cozinha Sob Pressão 2. Com Carlos Bertolazzi. E o Hell's Kitchen, Cozinha Sob Pressão 3. E na terceira temporada o SBT falou, putz, as pessoas não estão reconhecendo que o Cozinha Sob Pressão é o Hell's Kitchen. Então vamos botar o nome em inglês. E não adiantou muita coisa. Eu assisti, mas eu não gostava muito, não. Eu assisti inteiro, mas eu não gostava muito, não. Aí eu acompanhava e gostava do Cozinha Sob Pressão, confesso. Eu assisti todos esses. Eu achava ok, assim, o original é muito melhor. Então, aí perdi um pouco. O Thiago
Falando, Cozinha Sob Pressão fez meu pai odiar realities culinários. Esse é programa de ver gente esculhambando os outros? Era meio isso, né? Porque o Hell's Kitchen é um programa muito antigo do Gordon Ramsay lá em Londres. Mas nessa época era aquela época, começou naquela época que era muito bonito o chefe de cozinha ficar esculachando os outros, né? Então tem isso. O Bertolazzi Filomena tava meio falou. Alexandre Nero. O Bertolazzi tava meio Alexandre Nero gritando nos primeiros capítulos de Vale Tudo. É isso. Aí a gente também teve o Batalha dos Confeiteiros, Nossa, temporada com 1. Valastro, quem lembra? Esse também. eu amava. Esse eu assistia religiosamente, porque tem a maior concentração de pessoas malucas num reality show culinário. Não tinha uma pessoa aí sã participando desse programa. Bode dublado pelo Bob Esponja. Porque botaram um cara em inglês apresentando o reality em português, aí botava a voz da dublagem dele lá. Maravilhoso, só tinha gente doida. Eu só tô olhando aqui, as pessoas chorando e gritando e dando rasteira um no outro. Aí também, em 2015, a gente teve o Masterchef Júnior. Perceba que a Masterchef Júnior não tem um número. Não botei Masterchef Júnior 1. Por que não tem mais Só de uma teve temporada? esse, né? Porque deu uma merda gigantesca nessa temporada. E foi esse que ganhou o Lorenzo, não foi? Mas nessa temporada ela repercutiu muito porque começaram a surgir na internet pessoas elogiando uma participante de 14 anos de idade. A Band não soube lidar com isso, cortou a coitada da edição do programa, ela não aparecia mais no programa, e eles enterraram a Masterchef Júnior para nunca mais aparecer. Nossa, foi uma situação, né? Putz, zoado pra caralho. Pois é, mas eu gostava de assistir. Tirando isso, eu gostava. Eu não gostava dessa temporada, não, porque eu acho que a graça desse reality é você poder falar a real. E sempre tudo era muito positivo. Eu não gosto de reforço positivo. Aí começou. A gente sempre discorda com isso de programa de culinária. Inclusive, eu detesto o fato do Jacan. O Jacan melhorou agora que ele tá velho. Mas eu odiava esse negócio de tipo, nossa, tem que acabar com o prato das pessoas e tal. Eu sei que é tudo. Tanto que a minha temporada preferida do Masterchef é a com o Rodrigo Oliveira, porque ele não tem coragem de ser malvado. Ele apenas fala que não é gostoso, mas sem destruir. Ele fala de uma forma muito doce. É. Aí também em 2015, a gente teve o Lucky Ladies Brasil. Foi um surto isso daí, né? Que eram basicamente cantoras de funk, né? Então era Tati, tinha a MC Carol. Era tipo mulheres ricas do funk, né? Das poderosonas do funk. E elas também estavam tentando gravar música e clipe, e a Tati era meio que a mentora. Era tipo estrela da casa. É bem isso, bem estrela da casa misturado com mulheres ricas. E foi quando eu conheci a MC Carol. Eu adorava esse reality. Eu fiquei meio obcecada pela MC Carol nessa época, e eu fiz meus amigos irem numa festa no meu aniversário que teve a MC Carol, foi um horror, porque assim, o lugar não comportava. E aí tava cheio, nossa, eu lembro que tipo, dava pra ver os espelhos da balada, assim, enchendo de fumaça, de tanta gente que tinha suando lá. Foi um programa de índio pra eles, com certeza, mas pelo menos eu ouvi ela cantar, bateu uma onda forte, tô vendo um macaco em cima do poste. E o Arthur Barbosa lembrou aqui que aquela Carol K horrível era a pior participante, ela me irritava profundamente, mas não conseguia parar de assistir. E temos vídeo novo no nosso clube de membros para quem faz parte do Plano Maneco. A gente debateu a novela O Outro Lado do Paraíso. Olha que legal. Sim, muita gente fica aí falando que a novela, na verdade, foi boa, que a gente não sei o quê, que essa novela foi o auge e tal. E a gente resolveu relembrar, porque não só éramos vivos, como já cobríamos TV nessa época. Então, a gente resolveu relembrar bem essa história. A gente fez isso para o clube de membros, né? Então, se você quiser ver o que a gente achava de O Outro Lado do Paraíso de verdade, se inscreve aí no Plano Maneco, que além dessa, tem várias outras vantagens que são bem legais. Agora chegamos no ponto novelas, que aqui a gente tem que comentar que em 2015, as novelas das 6, a gente teve 7 Vidas e Além do Tempo. As maiores, as maiorais. Nessa época eu cobri a novela das 6. Então eu assisti essas novelas inteiras, de cabo a rabo. Eu amava as duas, uma das minhas preferidas, quer dizer, né, eu prefiro, acho que fica ali, eu sempre tenho muita dificuldade de saber qual que é a minha preferida, se é A Vida da Gente ou 7 Vidas, eu amo as duas. E Além do Tempo era muito boa também, era muito maravilhosa. E olha que eu não costumo gostar de novela da Elizabeth Jean,
era genial. Só para contar a história, vai, caso você não lembre, Sete Vidas de Lícia Manso contava a história de 7 irmãos que não são, que são filhos do mesmo doador anônimo, e aí eles se encontram e tal, eles vão procurar o pai, que era o Domingos Montanheres. E além do tempo, era uma história em 2 fases, né? Que é primeiro, tipo, lá na vida passada e depois no presente, com as pessoas pagando os karmas delas e tal. Que vai, inclusive, reprisar no Viva, que não vai ser mais Viva, que vai ser Globoplay Novelas. Eu adorava Sete Vidas, além do tempo eu vi pouquíssimo. As 2 são ótimas. Aqui o Lucas lembrou disso. Sete Vidas, eu amo a cena da Regina Duarte com os netos explicando a sexualidade dela. Ainda tem uma coisa uma coisa impensável hoje em dia, que é a Regina Duarte interpretando uma lésbica, né? Ela era casada com uma mulher. E o Daniel que lembrou, Sete Vidas era o Família Tudo certo? Básica, a Família Tudo filosófica, né? A Família Tudo de vamos conversar. Aí na faixa das 7, a gente teve I Love Paraisópolis e Totalmente Demais. Uma que explodiu de audiência e depois foi afundando, e a outra que, Totalmente Demais, é uma das grandes novelas que a gente teve, né? Sucesso de audiência, deu mais audiência ainda na reprise da pandemia. Eu acho uma das melhores novelas da Rosane. Aí aqui o pessoal tá falando que a Gabriela estava vendo momentos de Grego e Margot, mas a Marquezine, esse menino sem sal, não tem como, porque teve o casal do Ben e da Marisette, né, que emplacou, eles não separavam nunca. Aí Sim. O Grego e a Margot, que era a Maria Casadeval, deu um pouco mais de química, eles tinham mais conflitos, então o casal também cresceu. E também tem gente aqui lembrando que Marcelo falou, o Simas mais feio. Eu só queria trazer essa informação. O meu cônjuge ficou completamente... Ele ia pra sala quando começava o barulhinho, porque ele ficou completamente fissurado por essa novela. E amava Totalmente Demais. Agora a gente falou aqui de novelas boas, né? E I Love Paraisópolis. Mas agora a gente tem que baixar um pouquinho. Porque a gente teve na faixa das 9, Babilônia e a Regra do Jogo. Nossa, pesou o clima. Babilônia, novela do Gilberto Braga, né? Que prometeu muito, porque apareceu um teaser, né? Aí de dona Glória Pires falando que não estava disposta. Eu não estou disposta, não sei o que. E já transformaram esse meme antes da novela começar. Acho que foi péssimo presságio. Todo mundo esperava uma grande vilãzona. A novela não entregou nada disso. Teve que dividir entre as 2 vilãs aí, que foram bem mais ou menos. E tinha a história da nossa querida Camila Pitanga, que fez uma mocinha muito chata, que o tempo inteiro, quando a gente assustava, ela estava pedindo justiça. E núcleos paralelos terríveis, e essa novela foi tão mal que começou a perder de Paraisópolis, fazendo com que o Gilberto Braga tenha feito a maravilhosa entrevista em que ele pergunta para o Gilberto Braga qual é seu sonho, e ele disse ganhar de I Love Paraisópolis. Inclusive, a gente analisou essa entrevista inteirinha no Clube de Membros, recomendo ver. Exato. Só voltando aqui, porque o Lucas Souza mandou Mário Teixeira sempre deixando suas novelas com barriga sobre I Love Paraisópolis. Já é um sinal, né, do que viria pra frente. Pois é. E aqui, eu não estou disposta. É isso. E aí a gente chegou em A Regra do Jogo, que veio porque o João Manuel Carneiro tinha feito Avenida Brasil. Aí falou, nossa, a próxima novela dele vai detonar. E aí realmente detonou, né? A audiência. Ninguém assistiu esse negócio. Não, teve mais audiência que Babilônia, mas não foi um sucesso aí, não. A Raquel perguntando aqui, Babilônia foi a novela derrubada pelas senhoras lésbicas? É o que eles dizem. Sim, mas foi a novela que teve o beijo da Fernanda Montenegro com a Natália Timber logo no começo. Assim. Se foi isso que derrubou a novela ou não, a gente não pode afirmar, mas é a novela lembrada por isso. O Lucas mandando, em A Regra do Jogo temos Bárbara Paz interpretando a Heleninha bêbada, e em Babilônia, quem faz a Odete Roitman é a Glória Pires, porque ela também sai como era meio ninfomaníaca, ela sai com vários homens. Era pra ser, né? E aí cortam isso no começo do coisa. E aqui o Muriel Santos falando, Chai Suede sempre na cena do crime. Sim, porque ele fez Babilônia e A Regra do Jogo era pra ser uma novela toda cheia de dicotomias, né? Porque o Romero Rômulo era pra ser um justiceiro que depois se prova uma pessoa
tava metido com facção, não sei o que e tal. E aí, enfim, não deu nada certo. Tinha a Chatoia, né, que é a Vanessa Giacomo, um policial Pessoal que tá lembrando chatíssimo. com muito carinho da Toya. O pessoal gosta muito da Nossa. personagem, né? E a gente teve a maravilhosa Atena, né, a vilã de Giovanna Antonelli, que depois disse que era inspirada na própria Maura Maltner, que era a diretora da novela, né? Tem também, agora tô lembrando que a Disabeba, a dona do morro, interpretada por Suzana Vieira. Nossa, teve a música do José Loreto, quem lembra? Ai, o Renan lembrando da caixa cênica, gente, por favor, vamos esquecer essa novela. Mas enfim, Babilônia deu um problemão, a audiência caiu, e aí começou todo o negócio de as pessoas estão se. Veio uma coisa meio Manuela Dias questionando a medição de audiência, falando, o pessoal não quer mais assistir novela. Só que aí eles não contavam que uma outra emissora ia fazer um sucesso, porque a Record estreou Os 10 Mandamentos. Nossa, coitado, o Guilherme Winter até hoje querendo pegar o dinheiro que ele não tá ganhando com essas 80 mil reprises. A Record tem até um canal que é só Os 10 Mandamentos na TV. É maravilhoso. Sim, a novela Os 10 Mandamentos foi a primeira novela bíblica da Record e explodiu de audiência e o negócio ia subindo a cada praga do Egito que o faraó Sérgio Maroni, com limitações de interpretação, mandava contra os cristãos da novela, né? Como o João Vitor comentou, Sérgio Maroni como vilão contemplativo. Ele era péssimo, gente. Sim, Quem né? falou Ele ficava assim, o Ramsés. Quem se lembra? E foi assim que surgiu a praga da Record, a sarna. Não era boa não, gente. Não Tentei assistir, não era legal, não. Não era legal. Eu assisti. Era tipo teatro de escola feito por alunos do fundamental. Não é boa, não. Eu vi o final e tal, não sei o que. Não consegui entender o apelo, não. Aqui o Lucas lembrando que só era boa a vilã da Adriana Garamboni. Será? Gosto da Adriana Garamboni desde que ela fez a vilã de Caça-Talentos. Porém, tinha um arco todo que ela queria roubar o cajado do Moisés, gente. Não tinha como levar a sério essa novela, não. Não era boa, não, gente. Ai, gente, era difícil essa novela. Mas foi um hit. Mas isso foi a Record que mostrou que o brasileiro queria assistir novela. E aí também rolou todo um papo de que o Brasil tá muito careta, por isso que havia uma novela bíblica. Só que aí na Globo aconteceu algo que provou que isso não acontecia. Verdades secretas. Verdade. Aqui a gente botou junto, né? Porque eram novelas que não tinham faixa. Malhação Seu Lugar no Mundo, você assistiu, né? Malhação Seu Lugar no Mundo, a gloriosa Malhação da filha do Didi. Quem lembra da Malhação da filha do Didi? Com o Nicolas Prates. Eles namoravam. Se você não tem essa informação, eles namoravam. É isso que eu vou deixar pra vocês. E aí ele apareceu na Globo, ele fez Malhação Seu Lugar no Mundo. Era péssima. Essa foi a Malhação, se não me engano, se eu não estiver muito enganado. Era a Malhação que tinha a Luciana e tal. E aí tem aquela história péssima do HIV, que a menina deu uma cabeçada. Isso mesmo, Gabriela Mendonça. Isso é a pior abordagem de HIV. Que elas tem um menino soro positivo na novela. E aí ela dá uma cabeçada com ele na escola, a protagonista, e aí ela vai fazer teste, não sei o quê. Sendo que isso não é uma forma possível de contágio, sabe? Enfim. Sim. Só tem uma pequena correção aqui, Larissa. A Cris mandou Didi não, doutor Que horrível, a filha do Didi. Eu usava, porque tem esse tweet da Luciana Gimenez, da conta fake, né, da Luciana Gimenez. E aí eu usava em todos os meus posts sobre essa malhação tinha esse tweet da Luciana Gimenez. E aí veio o Verdades Secretas, que foi a primeira novela inédita da faixa das 11, escrita por Valcir Carrasco e Maria Elisa Berredo, e foi um grande sucesso, colocando putaria na televisão. Book rosa, né? Você faz book rosa? Eu já te apresentei o book rosa. Um book rosa. Ela está lembrando da música de abertura, You Are My Angel. Letinha! Ai, que momentos. Sim. Lua lembrando, vencedora do Emmy. Uhum. Tem tudo. Nossa, eu achava fantástico. Quando era boa, e quando era tosca, era boa também. A arma do meu pai, a arma do meu pai, a arma do meu pai. Ai. 70 cenas da Carolina limpando a arma. Ótimo.
Toca, Pia, sua filha é puta. Ai, gente, eu vi isso. Momentos, né? Momentos. Muito bom. Nossa, ainda teve isso aqui, Grazi consagrada, atriz consagrada, que todo mundo fala, ela voltou, fez a Larissa, que era uma adicta em crack, e aí, nossa, gente, voltou consagradésima. E aí também, agora indo para o SBT, a gente teve as novelas inéditas que passaram no SBT. A gente teve Coração Indomável, Cúmplices de um Resgate, A Dona e Teresa. O SBT já estava apostando mais umas novelas mais famosinhas, mais recentes, para não depender tanto de reprises da Usurpadora, né? Coração Indomável foi um sucesso de audiência. A Dona acho que repercutiu também. Teresa também é muito boa e foi reprisada várias vezes. E Cúmplices de um Resgate aí também é um sucesso entre os jovens. Sim, Lari Manu, né? Começando aí na sua carreira, que durou muitos anos no SBT e agora logo em Eta Mundo Melhor. A mãe da Larissa Manoela lucrou 2 vezes mais, disse o Daniel Rangel. Pois é, dois papéis, né? Sim, e o Arthur lembrando que Cúmplices e Teresa são reprisadas de 1 em 1 ano. E Teresa tem vários finais diferentes, na última vez que passou a Teresa morria. É incrível. Faltou uma emissora com dramaturgia. A Band, que nessa época estreou novelas turcas. Fátima Gul. 1001 Noites e Fátima Gul. E foi um sucesso de audiência para os padrões da Band. Nossa, eu lembro que na época do Nossa, Fátima Gul deu uma estourada, hein? Eu lembro. O 1001 Noites também. Tudo que a gente fazia de matéria naquele site bombava de audiência. Isso foi a grande chegada das novelas turcas no Brasil. Hoje em dia as pessoas assistem aí nos streamings, mas foi a Band que deu esse pontapé. Sim, arrasaram. A minha fisioterapeuta, que é minha fisioterapeuta agora pensando há quase 10 anos, na época ela era fisioterapeuta da minha mãe, ela amava Fátima Gul. O Lucas aqui falando, eu amava 1001 Noites. Marcelo Maldoso falando, sucesso de audiência, 0,3 pontos. Ué, mas pra Band... Não, dava mais audiência, gente, não lembro o número. O Emílio comentando, foi nesse ano que começou a bombar no mundo todo, né? Eu lembro de 1001 Noites passando. E aí, agora, a gente chega para aquele momento que hoje em dia é muito comum, mas na época nem tanto, que é o das reprises. De 2015. Aqui a gente vai dar só uma passada nas reprises que estrearam, não as que estavam em exibição no começo do ano. Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então aí a gente teve, na Globo, 2 não vale a pena ver de novo, Rei do Gado e Caminho das Índias. As maiorais. Eu amei assistir as duas. Eu assisti as duas. O Rei do Gado, muito bom. Caminho das Índias também. Voltei até a falar, tia, perfeito. Meu namorado nessa época já vinha pro Brasil, ele ficou ele não conseguia entender o que é caminho, como é que permitiram. Ele olhava o Caminho das Índias e falava assim, Larissa, isso é racista. Aí eu falava, e aí ele já tinha tido contato com a novela O Clone. E aí ele falava, mas qual que é a diferença entre ser indiano e ser do outro? Aí eu falei, aí a gente chegou à conclusão que, tipo, um dançava assim e o outro dançava assim. Era essa a diferença que a Glória Pérez colocou. Ai, eu amava. Cláudia Ramos lembrando, Caminho das Índias só 4 anos depois da exibição original. Era sucesso, né, gente? Fazer o quê? A Glorinha sabia canetar as dela. Rei do Gado também foi um baita sucesso. Toda a matéria que a gente fazia nesse negócio explodia de audiência no site. Sim, eu até fiz como era. Eu lembro que eu acho que eu comecei com um quadro, como era o mundo e tal. Foi 96, que foi o Rei do Gado. Bombou. Não, eu comecei com a Vagabanda, mas esse bombou também. O povo amava a gente falar do Rei do Gado. Aí também, nas reprises de 2015, a gente teve as do SBT. Agora é muita coisa. Teve Maria Esperança, Carrossel, A Usurpadora, Pérola Negra, Maria do Bairro, né? E Cuidado com o Anjo. Pois é, né? Aí, mais uma vez, A Usurpadora e Maria do Bairro gastando as fitas, né? Pérola Negra também é outra que reprisa direto, Maria Esperança também. Luiz Felipe lembrando que Carrossel, sendo que passou em 2012, mas isso passa a qualquer momento, né? Sempre dá pra botar mais Carrossel, menos naquele horário da tarde. O SBT é assim. Bobeou, eles reprisam. O Nick até comentou, colocaram novelas novas, mas não podiam deixar a tradição da Usurpadora. Que ainda tá reprisando de novo, inclusive, segue dando audiência. É incrível essa novela, é um fenômeno. Assustador. A Gabriela lembrando, eu era fã de RBD, assisti Cuidado com o Anjo, mas era bem ruim. Essa é que a menina dava luz de calça jeans, né? Eu achava fantástico isso. O Lucas aqui, Bárbara Paz antes de interpretar Loucas na Globo. Desculpa, mas as Marias dela também eram meio doidas nas ideias também, né? Só pra ela nunca fez papel normal, né, eu acho. Não. Nossa, eu amo. E
Não foi Maria Esperança, foi no. Qual foi a outra Maria? A Marisol? Não lembro. A das flores. Nossa, que ela voltava com uma peruca fingindo que era uma outra pessoa, sabe? Grandes momentos. Ela nunca foi sã, essa mulher. Aí, ó. Só lembrou a peruca da Marisol. A peruca da Marisol, momentos. A pessoa, Muriel, o Marisol era totalmente pirado. E o João Vitor lembra do acidente da Maite Perrone, que rolava no carro e batia a cara no retrovisor. Grandes momentos. Agora também a gente teve as reprises da Record, que voltou a exibir novelas brasileiras. Quem assiste Dona Xepa? Aí ela reprisou Prova de Amor, Dona Xepa e Chamas da Vida. Agora eu vou pegar vocês. Temos as reprises do Viva, que também tem muita coisa aqui. Malhação 2003, a Malhação 2004. Foi tudo. Eu reassisti, foi tudo. Nossa, foi meu momento. Eu parava todo dia na hora do almoço para assistir minha Malhação 2004. Não houve quem me parasse. Foi maravilhoso. Podia fazer um monte de post. Foi tudo. Eu lembro que a Larissa falava, nossa, eu falava, vou assistir porque vai que era ruim, né? Pra ter uma ideia. Não, você realmente achou boa. É maravilhosa, desculpa. Isso daí é artes, é momentos. E ainda tinha uma vilã que era vilã. Eu acho que a Marjorie Chan é mais vilã que o Odete Roitman, que ela chamava de Miss Gari. E isso é pior que o Odete Roitman, com certeza. Mas até aí, em Vale Tudo, Afonso Roitman é pior que o Odete Roitman. Pois Heleninha Roitman é pior. Aí, além disso, teve Pedra sobre Pedra, Despedida de Solteiro, que todo mundo viu que era pior do que se imaginava. Nossa, essa daí era lixo, desculpa. Fera Ferida e Cambalacho, que foi quando eu assisti Cambalacho e me encantei pela novela. Eu não vi. Eu fiquei só na Malhação. Fera Ferida eu também assisti um pouco, mas não gostei. Pedra sobre Pedra eu gostei um pouco mais. E aí, Filomena Ferreto lembrou, quando sair esse vídeo, provavelmente o Viva já vai ser um in memória, né? Vai ser Globoplay Novelas. Faleceu já o menino Viva, né? E agora é o momento de falar das mortes. Nosso in memória, a gente tem morte de Inesita Barroso. Essa abalou, hein? Abalou os fãs de Viola Minha Viola. Minha mãe assistia Viola Minha Viola todo dia. Essa abalou lá em casa. Jorge Loredo, o Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, faleceu, né? No mesmo ano começou a escolinha lá e foi-se. A Bujanra também abalou lá em casa. Abalou muito lá em casa, que a gente assistia Provocações juntos, eu e meus pais. Essa abalou. Sim, e continuou abalando, né? Porque no lugar dele entrou o Marcelo Tasso. Nossa, péssimo, nunca mais assisti o programa. Aí a gente teve a morte de Cristiano Araújo. Por que ele tá aqui, Larissa? Porque, assim, ele morreu e na época ele já era um grande fenômeno do sertanejo. E o Zeca Camargo apresentava o video show. E aí foi um negócio meio assim, nossa, faleceu o Cristiano Araújo, não sei o quê. E aí eu sei que a gente ouviu um burburinho e tal. Eu lembro que eu tava... Nossa, nessa época, putz, que ano que foi 2015? Eu estava no consultório com a minha mãe fazendo quimioterapia. Eu tava lá em cima trabalhando. Aí começou, não sei o que, Cristiano Araújo. Eu também não sabia quem que era, tal, enfim. Mas aí virou uma coisa, né, tal. E o Zeca Camargo teve a pachorra de falar que, às vezes uma pessoa que a gente não conhece e tal, né, abala muitos brasileiros. Eu não tinha ideia de quem era esse cara, não sei o que e tal. E foi péssimo, né? Porque, assim, ele tinha um público muito grande do sertanejo. E o Zeca Camargo meio que disse que ele nem era importante, sabe? E tal. Enfim, ele foi rechaçado nas redes sociais, porque já existiam, né? Twitter, etc, etc. E aí ele teve que pedir desculpa. E aí depois ele fez mó textão falando tal sobre isso. Foi meio um elitismo cultural do nosso querido Zeca ali, né? Mas quem nunca errou, né? A gente tem comentários aqui. A Dandara mandou: chance que Zeca Camargo perdeu de ficar calado. O Pedro mandou: a querida Zeca foi infeliz. Gabriela Mendonça: nossa, Zeca Camargo, pra quê, né? A Filomena lembro que Fátima Bernardes confundiu no encontro e falou que estava cobrindo a morte de Cristiano Ronaldo. Nossa, e ele foi condenado a pagar a indenização para a família do Cristiano Araújo. Aqui ele ainda escreveu,
Muita gente estranhou a comoção nacional diante da morte trágica e repentina do cantor Cristiano Araújo. Oh, que gostoso. Mas ele fez uma crônica, né? Aqui, ó. O Brasil, felizmente, tem um punhado de artistas que não passam pelo radar da grande mídia, nem são consenso popular, mas que levam multidões para os seus shows. Foi essa a fala mais infeliz de todas. Ai, o cara tinha acabado de ir de arrasta. Você precisa falar que não é consenso. Calada vence, amor. Eu concordo com o Nick que falou aqui. Nossa, indenização, calma lá também, né? Ele não chutou o corpo do homem, mas eu gostei do comentário do João. Se o Zeca tivesse vendo o Rebu em vez de falar merda, teria vencido. Pra quem não entendeu, vá ver nossa live em que a gente analisou o top 60 das novelas da Globo. Aí, além do Cristiano Araújo, a gente teve o falecimento de Marília Pêra. Diva Tá bem debilitada no finalzinho de Pé na Cova, né? Que esse, inclusive, foi o ano da última temporada, se eu não me engano. E a gente também teve o falecimento de Cláudio Marzo, que é o antigo homem, o velho do Rio, né? O papel mais que eu lembro dele é de Andando nas Nuvens, porque eu adorava aquela novela. Era o San Marino daquela novela. Sim. E de falecimentos a gente também teve Elias Glazer. Ai, o eterno vozinho de Era Uma Vez. Lembro muito dele nesse papel. E muito padre também que ele fez. A Beth Lago. Ai, essa me pegou bastante. Porque ela faleceu de câncer no ano em que a minha mãe estava tratando um câncer de mama. Então foi um negócio assim, pensando, putz, que coisa, que doença horrorosa, não sei o que e tal, arará. E eu tava vendo muito ela no Saia Justa, ela era ótima, ela era muito divertida tal. E, enfim, essa daí foi pesada. Aí o diretor Carlos Manga, responsável por grandes produções na Globo, e Ioná Magalhães, a atriz. E esse foi o ano 2015, Larissa. Nossa, imenso, né? Se você gosta de séries, novelas, reality shows, aulas EAD para você aprender a história da televisão brasileira, fica aqui no Cor de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todos aqui embaixo, tanto os nossos pessoais. Lembrando que também temos um canal de transmissão no WhatsApp e lá você recebe a notificação de quando sai o vídeo, sem precisar ter uma rede social, o que é bom para você, né? É isso, gente. Conta pra gente o que você mais lembra do ano de 2015. Pra você, qual que era a novela mais legal do ano. E é isso. Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.